Olá, mulheres abençoadas, paz seja com todas. Eu espero que vocês estejam bem. Eu desejo que as ministrações da semana passada tenham sido bastante proveitosas para vocês. Eu estou orando para que essas ministrações cheguem verdadeiramente às pessoas que necessitam, às mulheres que necessitam dessas palavras. De repente você que está ouvindo é uma mulher de Deus, é uma mulher, né, que ora, que jejua, que guerreia, que luta pela sua casa, e de repente você fala, mas essa palavra não é para mim, né? Mas de repente você conheça alguém que essa palavra serve. E a palavra do Senhor, ela não volta vazia. A palavra do Senhor vem e ela vem com um propósito de nos ensinar, de nos firmar na presença do Senhor. Muitas das vezes nós não nos encaixamos naquela palavra porque nós não estamos praticando tal coisa, mas nos serve de um alerta para nós não praticarmos. Amém? Como diz a palavra do Senhor, aquele que está limpo, limpe-se mais ainda. Amém? Se a palavra não serve para você, se você não se encaixa, envia para alguém. Eu tenho certeza que você conhece alguém que essa palavra vai falar ao coração dela. Em nome de Jesus. A minha oração é para que isso aconteça, para que essa palavra encontre pouso no coração das mulheres. Nós estamos aqui na segunda semana, na nossa última semana da série Entre Nós e Elas. Nós estamos aprendendo com as mulheres da Bíblia, nós estamos aprendendo com elas o que não fazer, como não errar, em que não errar, e estamos aprendendo como acertar, o que devemos fazer. Amém? E o que nós temos de mais importante, o que há de mais importante entre nós e essas mulheres é que o Deus delas é o nosso Deus, é o mesmo Deus. Esse Deus que agiu na vida delas, que incluiu elas no livro dele, que é a Bíblia, esse mesmo Deus age nas nossas vidas. E ele deseja agir também através das nossas vidas. Amém? Semana passada nós falamos da suposta esposa de Eli, falamos de Joquebede, de Dorcas, de Abigail, de Raabe, e hoje nós vamos falar de Débora. Eu amo Débora, gente. Eu sou apaixonada por essa mulher, por essa história. Amém? Eu vou tentar ser o mais breve possível, tá bom? Então eu não vou ler o texto todo. Eu vou ler Juízes 4, a partir do versículo 4. Diz assim: Débora, mulher de Lapidote, era profetisa e juíza em Israel. Ela se sentava debaixo de uma palmeira, que veio a ser conhecida como a palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. Ali os israelitas a procuravam para resolver as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, que morava em Quedes, no território de Naphtali, e disse: O Senhor, o Deus de Israel, mandou você reunir 10.000 homens das tribos de Naphtali e de Zebulon e ir com esse exército ao Monte Tabor. Ele fará que o poderoso exército de Jabe, sob o comando de Sísera, com todos os seus carros e tropas, vá atacá-lo, próximo ao ribeiro de Quison. Ali o Senhor os entregará em suas mãos. Eu só vou se você for comigo, disse Baraque. Disse Baraque a Débora: do contrário, eu não irei. Está bem, respondeu ela, irei com você, mas fique sabendo que quem vai ficar com a honra de vencer Sísera não será você, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. E Débora foi com Baraque a Quedes. Agora o versículo 14. Disse, pois, Débora a Baraque: chegou a hora de entrar em ação. Esse é o dia em que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. O Senhor está indo na sua frente. Agora, Juízes 5, versículo 7. As aldeias de Israel ficaram desertas e adormecidas até que eu, Débora, levantei-me por mãe em Israel. Amém?
Louvado seja o Senhor por esta palavra poderosa. Aqui nós vemos que Débora era juíza, profetisa e esposa de Lapidote. Nós vemos que Deus fala com Débora, ela era profetisa. Deus falou com Débora que era para Débora ir até Baraque e dizer para ele que era para ele se preparar e ir enfrentar o exército de Císera, do comandante Císera. O rei respondeu para ela: eu só vou se você for. Ela disse: tá bom, eu irei. Mas saiba que a honra de vencer o exército de Císera não será sua, porque Deus vai entregar esse exército nas mãos de uma mulher. Amém? Ai, gente, é tremendo isso, porque Deus fala, né? Deus faz questão de dizer que Débora era mulher, que Débora era esposa de Lapidote, juíza e profetiza. Ou seja, em primeiro lugar, ela era esposa de Lapidote. Então, a primeira e principal função de Débora era ser esposa de Lapidote. Depois, Deus destaca que ela era profetisa. E depois, ela era juíza. Tremendo isso. Olha a ordem do negócio. Primeiro esposa, primeiro cuida da casa, do marido. E vou voltando. Primeiro esposa, cuidando do marido, casa, filhos. Depois, em segundo lugar, profetiza, cuidar das coisas de Deus. Em terceiro lugar, ela era juíza. Ela exercia a função de trabalho dela. Ai, gente, isso é espetacular. Olha a ordem que a Bíblia coloca as coisas. E vocês acreditam que só agora, nesse momento, eu li a palavra, eu não tinha visto isso. E agora Deus me trouxe essa clareza da ordem das coisas. Primeira esposa de Lapidote, depois profetiza e depois juíza. Não é que Deus é segundo lugar na nossa vida. Não, Deus é primeiro lugar. Primeiro Deus acima de todas as coisas. Mas o nosso ministério, o nosso serviço para Deus começa dentro da nossa casa. Então, se eu não servir na minha casa, eu não sirvo em outro lugar. Se eu não for profetiza dentro da minha casa, eu não posso ser profetisa em outro lugar. Se os meus serviços não são úteis dentro da minha casa, eles não serão em outro lugar. Então Deus já começa ministrando ao nosso coração. Em primeiro lugar, nós temos que servir a nossa casa, o nosso marido. Amém? Nada que nós fizermos fora da nossa casa é mais precioso, é mais valioso do que aquilo que a gente faz dentro. Nossa, gente, é muito forte isso. Meu Deus do céu, Jesus amado. Então, nós precisamos primeiro, né, exercer o nosso papel de esposa. As coisas de Deus são importantíssimas. Nós devemos fazer as coisas de Deus com excelência, com capricho, com amor. E nós devemos também trabalhar fora, principalmente nos dias de hoje, onde os homens são tão acomodados. Infelizmente, a maioria dos homens não tem mais a visão de antigamente, né? Em partes é bom que as coisas mudaram, que as coisas evoluíram, né? Por exemplo, a mulher não tinha valor, a mulher não trabalhava fora, a mulher não tinha direito a voto, enfim, né? As coisas melhorou muito para as mulheres. O homem era machista, o homem era mandão, a mulher não tinha voz dentro de casa. E glória a Deus que as coisas estão mudando. Mas como eu já falei em um vídeo bem para trás, né, não faz parte da série,
que nós precisamos saber dividir, né? Nós precisamos receber o poder que Deus nos dá e rejeitar o poder que o mundo nos dá. O mundo está empoderando as mulheres de um poder que vem do diabo, aonde a mulher ela pode tudo, onde a mulher não precisa do homem para nada, né? Então nós precisamos rejeitar esse poder e receber o poder de Deus, que é de sermos submissas aos nossos maridos. Explicando de novo que submissão é uma missão em conjunto. Nosso marido tem a missão e nós temos a submissão. Ou seja, nós temos que auxiliar os maridos na missão de cuidar do lar e da família. Então, é muito bom toda essa evolução. O homem não ser mais aquele machão, mandão que eles eram antes. Mas, infelizmente, Satanás também está pondo os homens em um posicionamento que Deus não quer eles. Entendeu? Pelo fato das mulheres estar se posicionando, das mulheres estar trabalhando fora, ajudando esses maridos estão se acovardando, eles estão se acomodando do papel que é deles. E nós precisamos entender e aprender que nós não devemos tomar o lugar dos nossos maridos, ainda que eles estejam nos dando essa oportunidade. Amém? Quanto mais nós fizermos, mais eles vão se acomodar e vai ficar mais fácil para eles. E vocês sabem que homem é barro. Barro é mole. Barro, se você jogar água, ele derrete. Então, homem é mole por natureza, gente. Entendeu? Se você colocar um pedaço de barro, né? Um pedaço, uma pedra de barro, um tijolo de barro dentro de um pote com água e você colocar um osso dentro desse mesmo pote, o barro vai derreter muito mais rápido do que o osso, entendeu? Então, o homem é barro, o homem é mole. Qualquer coisinha ele tá se derretendo. Então, se você der brecha, se você der asa, eles vão se acomodando. Então, fique esperta, né? E eu não tô falando isso na questão de você não ajudar o seu marido, de você não fazer para que ele faça. Não, não é isso. É para você ter sabedoria do teu limite. É você aprender com Deus até onde você pode ir para você não tomar o espaço do seu marido, para você não fazer aquilo que é para ele fazer. Amém? Tem mulheres que elas estão penando hoje porque passaram a vida inteira fazendo aquilo que era para os maridos fazer. Entendeu? Aí chega numa certa idade, só Jesus para consertar, né? Então pega leve aí, vai orar, vai jejuar, vai pedir direção para Deus, porque muitas das vezes nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos lá atrás, né? Nós fizemos demais, nós tomamos o lugar do nosso marido e agora que nós estamos aprendendo com a Bíblia, nós vemos que nós fizemos tudo errado, né? Então agora você tem que ter paciência para consertar isso. Amém? Pedir sabedoria para Deus, direção, orar pelo seu marido, interceder por ele diante do Senhor, para que ele se reposicione. Amém? Então vamos seguindo. Gente, eu não ia falar nada disso. Eu não ia falar nada disso, mas é o próprio Deus. E louvado seja Deus por isso. Amém? Nós vimos aqui que Débora, ela era profetisa, ela recebeu um recado de Deus, ela foi a Baraque para dizer para ele enfrentar o exército do comandante Císera. Era um exército muito poderoso e o Israel ele estava no comando, ele estava sofrendo no comando desse rei, do rei de Canaã. Então, já fazia 20 anos que o povo de Israel estava sendo oprimido por esse rei, por esse povo. O povo de Israel começou a clamar e Deus levantou Débora, né, como juíza e profetiza ali. E Deus deu um recado para ela, ela foi lá e falou e deu recado para Baraque, que era para ele se preparar e ir de encontro, era para ele encontrar, para ele se posicionar no Monte Tabor, que o exército de Císera viria contra eles. E o exército de Císera era muito poderoso, gente. Aqui nós aprendemos outra coisa, que independente do número de inimigos, independente da força da guerra, se nós estivermos debaixo de um comando do céu, debaixo de um comando do Senhor, a vitória vem. Amém?
Aqui, Baraque ele respondeu para Débora que ele só ia se Débora fosse. Olha aí, gente. Um homem, um comandante de um exército, ele falar para uma mulher, eu só vou se você for. Sabe por quê que ele só ia se ela fosse? Porque ele era um simples comandante. E Débora, ela era uma mulher de Deus. Baraque, ele tinha força física. Ele iria para a guerra contando com a força do seu braço. Mas Débora, ela iria contando com a força de Deus. E Baraque reconhecia isso. Ele entendia que na força dele era impossível, mas através de Débora, da intercessão de Débora, ele entendia que Débora tinha a presença de Deus. E por isso ele disse, eu só vou se você for. Olha que coisa tremenda, gente. Olha que coisa maravilhosa. Né? Então nós estamos em guerra, nós estamos em um campo de batalha no mundo, entendeu? O mundo é um campo de batalha. Olha a guerra que nós estamos vivendo hoje, né? Uma guerra política, nós estamos vivendo uma guerra em relação à saúde, uma guerra em relação à economia, com tanto desemprego, com tanta fome, com tantas mortes. Nós estamos em guerra. E os homens, os nossos maridos, os nossos filhos em geral, eles precisam de uma intercessora nesse campo de batalha. Eles precisam de uma mulher. Sabe por quê, gente? Porque homem, eles são muito razão. Eles não têm a sensibilidade que nós mulheres temos. Às vezes os maridos querem fazer alguma coisa e a gente diz para ele, olha, não faz, não vai dar certo, assim, assim. Ai, nossa, mas você joga mocal. Nossa, você é muito negativa. Nossa, você é muito pessimista. Né? Não é, é que eles agem na razão. Deus, ele deu para nós mulheres uma sensibilidade maior. Né? Então nós temos uma percepção maior das coisas, uma sensibilidade maior. E assim é com as coisas de Deus. Nós ouvimos melhor a Deus do que os homens. Claro, gente, que isso não é de forma geral. Lógico, e eu também não estou aqui desmerecendo os homens. Tem homens de Deus assim que, meu Deus do céu, né? Mas a maioria dos homens são mais lentos nas coisas espirituais. Eles não têm o ouvido tão sensível, tão apurado como as mulheres, né? Há um ditado no mundo que diz que por trás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. E é verdade. Se a gente for ver, aí tem muitos pastores, muitos líderes de igrejas que eles estão sempre falando que agradece a Deus pelas esposas que eles têm, né? Porque elas são ali as suas auxiliadoras. E esse é o nosso papel. Então, nós mulheres temos essa sensibilidade, nós temos essa comunhão de termos de recebermos melhor as coisas de Deus do que os homens. Você vai numa reunião de oração, tem 30 mulheres e 5 homens. Infelizmente assim. Você faz um culto de mulheres, vai 80 mulheres, 100 mulheres. Eu tô falando um número pequeno, tá? Vai 80 mulheres, 100 mulheres. Você faz uma reunião de homens, se for 50 homens é muito. Então as mulheres, elas sempre se dispõem melhor nas coisas de Deus do que os homens. Então a força, gente, está na mulher, né? Deus, ele nos condiciona, né? Deus nos dá esse poder. Então nós precisamos receber o poder que Deus está nos dando, em nome de Jesus. Então Baraque, ele chamou Débora para ir para o campo de batalha, porque ele confiava no poder espiritual que havia sobre a vida de Débora. Aí no versículo 14 diz, Débora disse a Baraque, chegou a hora de entrar em ação. Este é o dia em que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. O Senhor está ainda à nossa frente. Olha aí, Deus deu para Débora exatamente o dia que era para eles descerem ao campo de batalha. Hoje é o dia. Então, hoje o Senhor está te convidando a ir ao campo de batalha, a orar, a interceder, a clamar pela sua família. Vai na força do Senhor para essa guerra e o Senhor vai entregar o teu inimigo nas tuas mãos. Amém? Aqui no versículo 7 do capítulo 5, diz, as aldeias de Israel ficaram desertas e adormecidas, até que eu, Débora, levantei-me por mãe em Israel. Isso aqui é maravilhoso, gente.
Débora, ela era esposa de Lapidote, juíza e profetisa. A Bíblia não menciona que Débora tinha filhos. A Bíblia não menciona que Débora era mãe, né? Diz que ela era esposa de Lapidote, juíza e profetisa. Aí lá no capítulo 5, no versículo 7, ela diz que a cidade estava deserta até que eu, Débora, me levantei por mãe. Por que que ela diz isso? Por causa do amor de uma mãe. Nós precisamos nos posicionar como mãe. Nós sabemos que uma mãe de verdade, ela dá vida pelos seus filhos. E nós devemos fazer a mesma coisa pelas causas do Senhor. A nossa família, o nosso marido, os nossos filhos, os nossos amigos, os nossos vizinhos, as almas são estão no coração de Deus. São ganhar almas, é uma causa de Deus. Então nós precisamos nos levantar como mãe. Nós precisamos defender as causas de Deus como uma mãe. Lá em Isaías 49, ai gente, não vou me lembrar. Eu marquei aqui, mas eu não lembro. Não, eu não lembro. Diz que a palavra do Senhor diz: pode uma mãe esquecer-se de um filho que ainda mama? Todavia, se essa mãe vier a se esquecer, eu não me esquecerei de ti. Então, Deus, ele não se esquece de nós. Mas por que que Deus compara o amor de uma mãe ao amor dele? Porque o amor de Deus é puro, o amor de Deus é sincero, o amor de Deus é incondicional. E normalmente o amor de uma mãe é a mesma coisa. É incondicional esse amor. O camarada, a menina pode não valer um centavo, mas a mãe ama. Então nós precisamos nos levantar como mãe, nós precisamos abraçar as causas de Deus como uma mãe, como uma leoa defendendo o seu filhote. Eu tenho o costume de falar que a respeito de um bandido, né? Vamos falar de um marginal. Se esse marginal ele me ataca ou ele ataca a minha família, um filho meu, eu desejo que ele seja preso e que ele apodreça na cadeia. Não é assim? Mas se a gente inverter os papéis, se esse marginal for o meu filho, aí a minha opinião muda, né? Aí, lógico que pessoas justas, que conhecemos a palavra de Deus, que sabemos que tudo que a gente planta a gente colhe, nós sabemos que esse filho vai ter que pagar pelo erro dele. Porém, eu vou orar, eu vou interceder pela vida dele, eu vou pedir a Deus que tenha misericórdia, que Deus traga arrependimento no coração dele, eu vou interceder para que Deus levante alguém lá na cadeia para cuidar dele, para falar do amor de Deus para ele, eu vou interceder para que Deus prepare um juiz, um advogado segundo o coração dele, entendeu? Eu vou orar, eu vou interceder por esse filho, eu não vou desejar que ele morra, que ele apodreça na cadeia, entendeu? Então é esse amor que Deus pede para nós termos, né? Deus deu a vitória para o povo de Israel quando Débora se levantou por mãe. Nós precisamos nos levantar por mãe na nossa sociedade, na nossa igreja, entendeu? Na cidade onde nós moramos, no meio da nossa família, da nossa parentela. Né? Tem muita gente que detona a sogra, fala mal da sogra. Graças a Deus eu não tenho problema com a minha sogra, meu sogro. Graças a Deus por isso nos damos muito bem, né? Minhas cunhadas. Mas tem gente que pinta a sogra de cobra, de bruxa, enfim. Né? Nós precisamos amar as nossas sogras, nós precisamos amar os nossos irmãos, nós precisamos amar os nossos cunhados, nós precisamos amar, independente de quem sejam essas pessoas. Até que eu, Débora, me levantei por mãe em Israel. Gente, e mãe cuida, mãe não despreza. Muitas das vezes nós não temos paciência com um membro da igreja, com alguém que nós estamos tentando ganhar para Jesus, porque essa pessoa dá muito trabalho, essa pessoa vai
e cai, essa pessoa caminha um pouco e volta para trás, essa pessoa se batiza, vai e peca, entendeu? Mas, e muitas das vezes nós não temos paciência. E se fosse o nosso filho, né? No reino de Deus, a Bíblia diz que nós precisamos ser como crianças, que quando nós nascemos para Jesus, quando nós vamos para Jesus, que nós nos batizamos, nós voltamos a ser bebê espiritual. E todo bebê precisa de um cuidado. E tem bebê, gente, no reino físico mesmo, tem bebês que nascem deficientes, né? Que eles demoram a andar, eles demoram a falar, eles demoram a entender. E assim é no reino espiritual. Quantos bebês deficientes estão nascendo no reino espiritual? E nós precisamos ter paciência com esses bebês, nós precisamos ensinar esses bebês. Quantas das vezes a gente arruma a criança, troca a criança toda naquela correria de sair, de ir para o médico, para o culto, sei lá, e quando a gente tá quase saindo, a criança vai e enche as fraldas, ou a criança dá aquela gofada que lava a roupa da criança, a criança fica toda azeda, você tem que correr e trocar tudo de novo, né? E nós não fazemos isso espancando a criança, nós fazemos isso com amor, ainda que na pressa, ali na correria, mas a gente faz com amor, porque é nosso filho, né? Por que que as crianças espirituais fazem uma besteira, fazem uma meleca e a gente não quer limpar mais? Por que que a gente não tem paciência com nossos filhos espirituais, né? Então que nós possamos aprender com Débora, que a gente se levante verdadeiramente como mães em Israel, né? Nos nossos lares, nas nossas famílias. O povo de Israel só obteve vitória quando Débora se levantou por mãe. A Bíblia, mais uma vez eu digo, a Bíblia fala que era mulher de Lapidote, ela era esposa, ela era profetisa e ela era juíza, mas só teve vitória quando ela se levantou por mãe. Então não adianta eu ser profetisa, não adianta eu ser uma esposa, não adianta eu trabalhar fora, ganhar bem, ajudar meu marido financeiramente, não adianta nada dessas coisas se eu não tiver amor de mãe, se eu não tiver um coração de mãe para com os nossos filhos. O versículo que eu citei de Isaías diz, né, pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama? Por que que Deus faz questão de frisar, né, que essa mãe não se esquece do filho que ainda mama? Por quê? Porque mesmo quando nós não estamos com nossos bebês, né, às vezes a mulher tem que deixar a criança para ela trabalhar, quando tá dando a hora desse bebê mamar, o peito ele vai enchendo, a gente começa a sentir dor no seio, a gente sente, parece que o leite vindo nas veias, não sei, eu acredito que não era só eu que sentia isso. Então, mesmo que nós não estejamos com o nosso bebê, mesmo que a gente não esteja perto deles, mesmo que a gente não ouça o choro deles, né? Você tá ali no trabalho, concentrada no seu trabalho, mas o seu bebê tá lá na sua casa, sentindo fome, né? Tá dando a hora dele mamar, o seu peito te avisa, né? Olha a comparação que Deus faz, né? Então, mesmo que essa mãe queira esquecer, mesmo que ela não esteja naquele momento se lembrando do seu filho, mas a natureza, o próprio Deus fez com que nós lembremos, porque o nosso peito, o nosso corpo vai avisar que está dando a hora do bebê mamar. Olha que coisa extraordinária, gente. Então é isso que Deus quer fazer com a gente, é que a gente sinta, é que a gente sinta a fome desses bebês, a gente entenda que está dando a hora desses bebês mamar, a gente entenda que está dando a hora de dar comida para os nossos filhos espirituais, tanto filhos biológicos quanto espirituais. Eu estou falando de coisas espirituais, estou falando de filhos biológicos, mas que precisam de alimento espiritual. Vocês estão entendendo? Então é isso que o Senhor quer, né? Que a gente se levante como mãe. E uma mãe não se esquece dos seus filhos. Amém? Fique com essa palavra. Gente, eu não pensei em falar nada disso, né? Mas fiquem com essa palavra. Vamos aprender com Débora. Se levantem, se posicionem como mãe e o Senhor lhe dará vitória. Nós vemos ali que o povo de Israel não teve vitória, que a honra não foi dada a Baraque, foi dada a uma mulher. Leiam a história depois. A vitória veio através de uma mulher chamada Jael. Então a vitória pode vir através de você. A vitória da sua família pode vir através de você, se você se posicionar. Amém? Compartilhe essa mensagem. Divulguem, tá bom?
E não se esqueça, amanhã nós estaremos de volta, se assim o Senhor nos permitir. Eu tô correndo aqui que o meu tempo tá acabando, tá bom, gente? Me perdoem. Beijos, fiquem com Deus e que Deus possa ter falado poderosamente ao seu coração, em nome de Jesus.